Oi, gente. Quero falar com você sobre algo bem importante. É algo assim entre eu, Deus e algumas pessoas, certas pessoas, algumas pessoas, né? Talvez não sejam todas as pessoas, né? Mas as pessoas que Deus escolheu, as pessoas que Deus quer salvar, as pessoas que Deus escolheu para salvar, né? Mas que eu preciso compartilhar com vocês, né? E há muito tempo eu venho teimando e desobedecendo e não querendo, né, compartilhar isso, né? Mas eu não quero assustar ninguém, não quero deixar ninguém em pânico, colocar ninguém em pânico, né? Mas sim alertar, né? Eu quero alertar as pessoas, né, gente? Eu preciso alertar o máximo de pessoas, muitas pessoas, né? É algo É algo importante, é algo urgente, embora eu sempre quis, né, e quisesse e tentasse fugir disso, né, mas cada vez mais que eu tento fugir, que eu tento não tocar nesse assunto, que eu tento não falar sobre esses assuntos, de alguma forma, de alguma maneira, ou nas escrituras, na própria palavra, né, na própria Bíblia, vem e fala, né, para mim, né, e bate na mesma tecla. Ou então quando eu estou estudando os meus estudos, além da Bíblia, né, exceto a Bíblia, de pregações, né, de pastores cristãos, quando eu separo um tempo assim, né, para estar ali estudando as escrituras e a mesma mensagem, tudo de novo, gente, batendo na mesma tecla, né? Que são os meus sonhos que Deus me dá, as visões e sonhos que Deus me dá, né? Creio que Deus me deu esses dons, né? Então, para mim era muito rotineiro, muito, né? Era normal. Só que lá na minha adolescência, quando eu era menor de idade, eu não entendia por que eu sonhava tanto, né? Sabe? Eu era adolescente, menor de idade, eu não fazia planos pro futuro, sabe, gente? Eu só pensava assim na minha mente, né? Na minha cabeça, né? Na adolescência. A minha vida vai ser a vontade de Deus, o que Deus, né, quiser fazer e o que for da vontade dele fazer na minha vida, Deus vai fazer, né? Porque eu creio nele, eu confio nele. E eu orava muito desde criança, né? A minha vida foi de oração, né, gente? Eu fui criada assim. Então eu orava e eu confiava que na minha vida ia acontecer o que Deus quisesse que acontecesse. E eu também tinha isso, né, gente? Eu pensava assim, vai acontecer a vontade de Deus, mas eu também tenho que fazer as coisas acontecerem, né? Mas assim, eu não almejava nada, assim, eu não almejava, não tinha planos e sonhos para futuro. Meu pai era bem, ainda novo, bem trabalhador, a minha mãe já não, né? Minha mãe já era mais doente, estava mais doente, né? Então, o que que eu tinha na minha mente, no meu coração? Eu preciso trabalhar para ajudar minha mãe, né? Porque daí meus pais eram separados já, né? E eu era adolescente, menor de idade, o pai era bem novo e trabalhava bastante ainda, né, gente? Então, e eu tava com a minha mãe nessa época, né? Eu tinha entre 15 e 16, é. Então eu pensava assim, né? Não, eu preciso, né? Ficar maior de idade, eu preciso. Mas eu já trabalhava já nessa idade, mesmo menor da idade eu já trabalhava, né? Então, assim, eu nunca tive sonhos e planos, nem fazia sonhos e planos. Eu só tinha em mente que eu precisava, né? Estar com a minha mãe do lado dela, trabalhar pra ajudar ela, pra socorrer ela, né? E não deixar ela sozinha e nem abandonar ela, porque o meu objetivo maior era trabalhar, ter uma vida melhor para tirar minha mãe lá da miséria, da pobreza daquela nossa cidade que nós vivíamos, né, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Então isso eu tinha em mente. Mas lá eu já tinha muitos sonhos e Deus já me dava sonhos, só que eu não entendia nada, porque eu era menor de idade, né, adolescente. A gente não vai pensar que Deus tá falando com a gente, né? Apesar que eu orava muito para Deus falar comigo e me mostrar muitas coisas, né? Só que eu também não achava que ia ser tão sério que Deus ia realmente mesmo falar comigo, mostrar para mim, eu sendo só uma adolescente menor de idade, né? Mas acontecia, né, gente? E como acontece hoje ainda, né? Não muito assim, mas tipo, todo ano, né? Eu posso dizer que todo ano
Deus me dá sonhos, Deus me dá sonhos específicos de coisas que vão acontecer com pessoas, comigo, na minha família, sabe, no meio onde eu tô, com as pessoas conhecidas, com as pessoas de perto, com as pessoas de longe. E o que vai acontecer até com pessoas famosas, sabe? Deus me mostra, me dá sonhos assim, sabe? Com pessoas específicas, né? No sonho geral com todo mundo, né? É algo só específico. Quando Deus quer falar comigo, quando Deus quer me mostrar algo, Deus pega e me mostra nos sonhos, né? Me dá como muitas que Deus já me mostrou, já me revelou que iriam acontecer e realmente elas aconteceram, né? Algumas boas, algumas ruins, outras, né, não tão boas assim, perdas, né, na família, perdas de pessoas, né, Deus já também já me mostrou, né, e coisas também, né, futuras tem coisas boas, tem coisas que não são tão boas assim, né, mas é isso, gente, resumidamente, né, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou direto aqui ao ponto e já tem algum tempo isso, né? Porque eu lutei muito contra isso, sabe? Eu lutei muito contra isso, porque eu pensava, não vai acontecer essas coisas. Mas assim, ó, de tanto Deus bater na mesma tecla pra mim, bater na mesma tecla e me falar pra mim, falar comigo e bater na mesma tecla, como eu falei anteriormente pra vocês, que, entendeu? Então, assim, parece que Deus tá sempre batendo na mesma tecla, sabe? Que eu pensei assim, ó, é melhor eu fazer o que Deus quer, o que Deus tá mandando eu fazer, porque, então, assim, como muitas coisas, né, vieram acontecendo na minha vida, como fala ali, né, no meu sonho, agora eu vou ler, vocês vão compreender, vão entender, né? O que que acontece. E aí tem as consequências da gente fugir de Deus, da gente não obedecer, da gente desobedecer, né? Eu fiquei assim mais retirada, mais isolada para eu conseguir me conectar melhor com Deus, né? Para eu conseguir uma conexão com Deus mais assim, né, mais íntima, para eu conectar mais as coisas de Deus, as coisas espirituais, né? Para eu conseguir orar mais pelas pessoas, né? E conseguir ouvir mais Deus, o Espírito de Deus, e para que Deus também me ouvisse, né? Então, para isso, eu precisei ficar um pouco longe e me isolar um pouco de tudo, das pessoas, das distrações, de tudo, para que aqueles que não creem nisso possam crer, né? Sabe? Possam crer. Eu passei pro celular para ficar mais fácil para mim, né? Do que tirar passar no caderno, né? Fica mais difícil. Eu vou ler direto do outro celular aqui, então, tá, gente? Deus me deu em 2020, em meio à pandemia. Foi assim, gente, assim, ó. Eu vou ler bem aqui pra vocês, tá? Diz assim, ó. Quando eu olhei, vi a grande tribulação vindo em direção a todos nós. Eu pude ver coisas horríveis se aproximando de nós, né? Vi catástrofes horríveis, muitas mortes de pessoas, doença matando. Isso tudo eu vi realmente no meu sonho, na minha visão que Deus me deu, tá, gente? Isso, óbvio, depois de uma oração que eu tive com Deus, uma conversa com Deus, uma oração bem profunda que eu tive com Deus. Deus me deu esse sonho, tá, gente? Que eu vou ler aqui, narrar aqui pra vocês, para que vocês consigam entender, observar, né? Tá, gente? Vi catástrofes horríveis, muitas mortes de pessoas, doença matando, tribulação matando pessoas, as pessoas desesperadas de horror. Então, assim, a voz me disse, né? A voz me disse: vê tudo que está por vir. E eu, paralisada, não conseguia falar nada. O medo era muito grande em mim. E a voz me disse, essa voz era a voz de Deus, né, gente? Eu ouvia Deus bem aqui atrás, assim, desse meu ouvido falando comigo, sabe? Eu sentia Deus, ouvia Deus. Eu não via Deus, sabe? Eu não via Ele com os meus olhos, né? Mas eu ouvia Ele e eu sentia a presença de Deus aqui, atrás de mim, né? Nas minhas costas aqui. E no meu ouvido eu ouvia a voz dele. E eu sabia que era Deus falando comigo no sonho, né? Mas eu não podia ver Ele, né? E aí, então, gente, a voz me disse: por isso que te mandei ir. Agora tu deve ir e anunciar a todos o que está por vir, sobre eles e sobre tu e os teus, se tu não fores. Entenderam, gente? O que que diz aqui?
aquilo que está por vir sobre tu e sobre os teus, né? Se tu não fores, vai e diga isso a todos, porque quando tu falares, não serás tu que irá falar a eles, serei eu que irei falar a eles. Eu irei falar. Deus falando para mim, né, gente? Né? Que era ele que queria falar, não era eu, não seria eu, né? Então eu não queria ir, eu queria ficar, não queria ir. Quando algo ruim atingiu a minha filha, então eu disse para Deus, né? Eu vou, né? Mas como eu vou? Como eu vou ir falar a todos isso tudo? Eles não vão acreditar em mim, eles não aceitam nada que eu falo. E a voz me disse de novo: eu irei contigo, pega isso. E de repente ele me deu uma Bíblia na minha mão. Eu peguei aquela Bíblia e perguntei o que eu faço com ela. E a voz de Deus me disse: vai e anuncia a eles tudo o que está escrito aí, porque quando tu falar, não serás tu, serei eu que irei falar a eles. Para uns levarei amor, para outros justiça. E de repente começou a se aproximar de mim tribulação que estava vindo lá atrás. Eu via lá atrás, né, gente, como uma tempestade, assim, juntando tudo, sabe? Temporal, tempestade, né? Eu via, gente, catástrofe temporal, é, eu via doenças matando, eu via tudo isso. Então, tudo isso junto significa o quê? A tribulação, né? Para uns, né, levarei amor, para outros justiça. De repente começou a se aproximar de mim a tribulação que estava vindo lá atrás. E ele me disse: vai, corre, eu estarei contigo. Leva isso, que era a Bíblia, né? E ele disse: porque toda vez que a catástrofe se aproximar, vocês comam um pouco dela, e ela salvará e livrará vocês de tudo que está por vir sobre a terra. Não esqueçam de comer um pedaço dela, toda vez que a catástrofe se aproximar. Então eu fui, abri o portão e saí correndo com aquela Bíblia na mão. E atrás de mim se aproximava uma tempestade e a grande catástrofe. Quando eu via que estava muito perto de mim, eu lembrava e arrancava uns pedacinhos da Bíblia e comia. E ficava tudo bem. E eu conseguia força para continuar correndo até chegar em todas as casas e lugares que ele me mandou ir. Então eu entrava nas casas e nos lugares e anunciava às pessoas. E quando eu abria a Bíblia para falar a elas e ler o que estava escrito para elas, que eu tinha preparado para ler, era eu lendo. Eu sentia algo muito forte tomando conta de mim, dentro de mim. E daí já não era mais eu, a Suelen, né? Porque eu preparava uma coisa para ler para as pessoas, e quando eu abria a Bíblia e ia ler o que tinha preparado, algo muito forte como se entrava em mim e tomava o meu lugar e mudava tudo que eu tinha para ler. De repente não era eu no meu corpo, era aquela voz que falava comigo antes, que estava anunciando para as pessoas as coisas que estavam escritas ali. Mas também não era o que eu tinha preparado para ler para as pessoas, porque eu vi tudo que eu tinha preparado para ler. E na hora de abrir a Bíblia e ler, ele vinha e lia para as pessoas palavras de justiça e não de amor. E não de amor, gente. Esse é realmente o meu sonho. Eu preparava palavras de amor para anunciar às pessoas, que todo mundo que me conhece sabe como é que eu sou, né, gente? Todo mundo que me conhece sabe como é que eu sou, assim, o meu coração, né? Assim, que gosta de fazer o bem, né? Para as pessoas, pelas pessoas, né? E aqui diz assim, ó, onde é que eu parei? Onde eu parei? Tá. Eu preparava palavras de amor para anunciar para as pessoas, mas ele entrava em mim, tomava o meu lugar e já não era mais eu, nem a minha voz. Então ele começava a anunciar as palavras de justiça para as pessoas.
E o primeiro lugar foi ali numa igreja que eu ia, né, gente? Lá no São Francisco, lá embaixo, lá. Numa Assembleia de Deus lá. Eu frequentava aquela igreja na época. E a primeira mensagem que Deus, né, no sonho falou através de mim foi ali naquela igreja. Ele falou palavras para aquelas pessoas, palavras de justiça. E deixa eu ver aqui. De justiça, palavras de justiça para as pessoas. E o primeiro lugar foi ali naquela igreja lá da São Francisco, né? As palavras dele de justiça e ira eram muito fortes. Naquela igreja lá, gente. Só Deus. A situação daquela igreja era bem corrompida, bem hipócrita, muitas heresias, então Deus já sabia, né? Se eu conseguia perceber, né, pelo Espírito de Deus, Deus mostra e revela pra gente as coisas, né? E depois saímos dali daquela igreja, lá da Assembleia de Deus, da São Francisco lá, né, no sonho, saímos dali daquela igreja e ele estava comigo, ele vinha comigo, Deus ia comigo, né? Era como se ele me transportasse com ele, era como se estivéssemos juntos, mas eu não via ele, eu só sentia ele comigo e ouvia a voz dele. Tudo que ele me mandava fazer e aonde ele me mandava ir, eu entrava para falar. Mas no caminho aparecia atrás de mim, cada vez mais se aproximando aquela catástrofe, né? E aquela grande tribulação, né? Que ele falou, e eu tinha que correr o máximo para chegar a tempo em todos os lugares e casas e famílias que ele me mandou ir e entrar e falar. Então eu lembrava que tinha que comer um pedaço da Bíblia para que tudo ficasse bem. Eu lembrava, né, gente, no sonho, né, que cada vez que aquela catástrofe, aquela tribulação, grande tribulação se aproximava de mim, da gente, eu precisava comer um pedaço da Bíblia e dar para as pessoas comerem um pedaço da Bíblia, né? Faz sentido, né, gente? Quem tem sabedoria sabe o que eu tô dizendo e vai entender, compreender o que eu tô falando, né? Então, cada vez que aquela tribulação se aproximava da gente, de mim, eu tinha que comer um pedaço da Bíblia e dar para as pessoas comerem um pedaço da Bíblia também. Tudo aquilo passava quando a gente comia o pedaço da Bíblia, né, gente? E quando eu dava para as pessoas comerem também. Então eu lembrava, né, que eu tinha que comer o pedaço da Bíblia para que tudo ficasse bem e eu pudesse ir até as pessoas. E no caminho eu resgatava as pessoas e elas vinham comigo, aquelas que acreditavam nas palavras, elas vinham comigo, também seguindo o que estava escrito, né? O que estava escrito, né? Na Bíblia. Então, gente, dá bem para compreender esse sonho, né? Sabe? Ele tá bem claro aqui, né? Ele tá muito claro esse sonho, né, gente? Eu anunciava a palavra ou o evangelho ou as escrituras, né, da Bíblia, das escrituras sagradas, e essas pessoas criam, acreditavam, criam e vinham junto comigo, né? E elas eram resgatadas e salvas, né? Por quê? Porque elas creram, né, na mensagem, elas creram na palavra, né, de Deus, né? E elas eram salvas e resgatadas de tudo isso, né? E elas vinham comigo, né? Aquelas pessoas que acreditavam na palavra, né? Vinham comigo e seguiam o que estava escrito, né? Na palavra, nas escrituras, na Bíblia, né? E eu dava para elas também, né? Um pedacinho da Bíblia para elas comerem, porque eu lembrava que Deus disse, né, que comendo ela nós nos salvaríamos de toda a catástrofe que estava vindo. Então nós comia e continuava correndo para anunciar as palavras da Bíblia. E fomos em muitas casas e pessoas e muitas aceitaram e foram se juntando a nós. E no sonho acabou, o meu sonho acabou, gente, eu tentando ir num apartamento onde tinha um casal de como é que fala? Ai, fugiu da mente agora. Eu sei que o meu sonho acabou eu tentando falar, anunciar o evangelho, a palavra, o que estava escrito, né, na Bíblia, no caso, né, para um casal homoafetivo num apartamento, né, daqui, desses lugares aqui. Eu sei que eu precisava ir ali e anunciar, mas eu não conseguia, gente, porque era alto a janela e eu batia na porta e não saía ninguém saía. Mas eu conseguia como se eu pudesse ver através, né, da parede, como se eu pudesse ver.
né. Então eu só via que era um casal homoafetivo, mas eu não conseguia falar e dialogar com eles, né. E bem na hora que eu estava tentando, batendo e tentando, ver pela janela, o meu sonho, acabou e eu acabei acordando, né, gente, desse sonho. Então esse é um dos primeiros sonhos, né, de 2020, depois vieram outros, né. Então, gente, esse sonho aqui meu, ele tá bem claro, né. Não tem, assim, muito o que eu possa, eu acho, dizer, porque ele tá claro, né, gente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, né. E quem tem sabedoria, né, gente, ele tá bem claro. Depois tem outros sonhos aqui que eu quero compartilhar com vocês, mas eu não sei se vai dar agora ou no próximo outro vídeo. No próximo, gente, tá? Então é isso, eu quero deixar essa mensagem, esse sonho, compartilhar com vocês, né? Esse sonho que Deus me deu. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus, tá? Lembrando que eu estou sempre nas minhas orações, lembrando de todos vocês, não esquecendo de vocês, orando por vocês, meus amigos, meus vizinhos, meus parentes, meus familiares, né? Minhas irmãs, meus sobrinhos, né? Todos da minha casa, da minha família. E por todos, né, hã, por todos os meus amigos, meus conhecidos. Às vezes eu acordo na madrugada, amanhecendo o dia, quando nem clareou o dia ainda tô orando por vocês, às vezes já clareou o dia, eu tô aqui com meu joelho dobrado na minha cama, orando por vocês, tá. Ou à noite, né, tipo igual agora, né, antes de dormir, tá. Eu sempre tô nas minhas orações, tá, gente. Então, só para lembrar e dizer para vocês que eu posso não estar presente, né, na casa de cada um, dos meus vizinhos, dos meus conhecidos, né, dos meus amigos aqui próximo, né, mas eu estou com vocês nas minhas orações diante de Deus, tá bom, gente? É isso então. Fiquem com Deus e shalom para todos.